de ser mão de Cristo aqui na terra para abençoar, de ser boca de Deus para anunciar, servindo. O propósito é servir, o propósito é abençoar, o propósito é edificar, o propósito é salvar, convidar os que estão em trevas para a luz de Cristo. E Paulo diz que ele não tem medo, porque se alguém se perder, não será por minha culpa, porque ele havia anunciado o que deveria anunciar. Ele diz: eu não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. E aqui vem algo que Paulo diz, que é o centro do que também quero compartilhar com você, a partir do que eu aprendo da palavra bendita do Senhor. Portanto, cuidem-se. Cuidem de si mesmos. Portanto, cuidem de si mesmos. Agora que vocês sabem, agora que eu anunciei, agora que está dito, agora que está posto, o que é o desejo de Deus para cada um de vocês, agora cuidem de si. Cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou, a fim de pastorearem a igreja que fora comprado com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Paulo diz: o que foi pregado, e eu tenho certeza que eu preguei a mensagem completa e que agora vocês se perderão se quiserem, se não vigiarem, se não cuidarem de si mesmos. Porque até mesmo em nosso meio se levantarão lobos. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Essa é uma palavra muito acertada do apóstolo Paulo. Dos seus últimos ensinos enquanto estava com seus irmãos em Efésios. Ele diz: o que está ensinado, mas se levantarão traidores em nosso meio, lobos em nosso meio, para conquistar seguidores. Mudando a mensagem do Senhor. Deixando de pregar o Evangelho em sua totalidade. Deixando de apresentar a palavra de Deus com todo o seu significado, escolhendo partes para si e desprezando outras, e isto não significa pregar toda a verdade, mas ser parcial com a verdade. E ainda mais, enganando, iludindo, mentindo, mesmo se utilizando da palavra. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É mais delicado do que nós podemos imaginar. É mais sensível esta questão do que nós podemos pensar. E sobe, então, ao nosso coração, ou deva subir ao nosso coração, um temor, para que nós não sejamos enganados por qualquer palavra, por qualquer mensageiro. Porque os mensageiros precisam passar pelo crivo da própria palavra, da verdade que ela mesma carrega. E o apóstolo Paulo vai dizer: cuidem de si mesmos. E aqui há alguma coisa que nós precisamos prestar muita atenção.
Nós precisamos ser responsáveis por operar a nossa própria salvação e não deixar que a nossa vida, a nossa salvação, seja operada pelos discursos de outros, pela cabeça de outros, que não são confiáveis, que não estão sendo geridos pelo Espírito de Deus, mas que muitas vezes se levantam como dizendo novidade, mas confundindo a muitos, mentindo a muitos, se utilizando até mesmo da própria palavra, e pensa no engano que isso pode ser. Pensa na confusão que isto pode causar. Como assim eu não vou crer num pregador? Como assim eu não vou crer no ministério A, B ou C? É o que a palavra nos adverte. Para que nós cuidemos de nós mesmos. Isso em todos os sentidos. Você precisa cuidar de você mesmo. Precisa cuidar de buscar o Espírito de Deus por você mesmo. Precisa buscar de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus em oração, pedindo que o Espírito Santo leve você a conhecer com profundidade a palavra de Deus. Que o Espírito Santo te tire de um engano, que o Espírito Santo te livre do engano, das mentiras contadas, se utilizando da própria palavra de Deus, os lobos ferozes, que se utilizam de partes da palavra de Deus para atrair para si seguidores, mas são traidores do Evangelho, ou nunca conheceu o verdadeiro Evangelho. Cuidem de si mesmo. Porque não teremos para sempre quem pregue a nós. Chegará uma hora que, em alguma circunstância, nós precisaremos dar conta de sermos verazes, de sermos realmente consistentes na verdade que nós professamos crer, e precisaremos da unção do Espírito de Deus.